Opa! Aí, agora deu certo, cara. Apoiando da tecnologia aí, cara. Estão querendo derrubar a live, cara. Acho que é os anônimos, é os anônimos. Ó, o Borovski São já os apareceu comunistas, são aí. os comunistas. Tá aparecendo um monte de gente aí, um monte de colegas. JN tá assistindo aí, tá online, ó. O JN, grande JN da espectroscopia. Aí, sua família tá entrando aí também, Flávio, mandando Salve, um salve pra alô aí. galera. Obrigado pela paciência. Tiago, tá Pessoal de só a nata. Cidrolândia, ó. Cidrolândia, Borovski, Paranaíba. Rafael, É isso aí. E aí, deu conectados com certo todo o aí? estado. Conectou aí? Agora vai? Agora vai, meu Agora celular vai. tava com problema. Tranquilo. Tranquilo. Vamos, Agora é mecânica vamos então, quântica. vamos começar então falar dos temas gerais para nós não perder mais tempo, né? Já falei pro pessoal do sorteio que está correndo até o final da live. Quem quiser é só entrar lá e comentar e compartilhar a foto que tá valendo aí no sorteio. Comentei o livro que vai ser sorteado e comentei um pouco sobre o LHC, algumas coisas aí da mecânica quântica aí, sobre o coaching quântico, que você agora virou coach, Coach né? quântico. Tá trabalhando Tá na como moda, né, coach. cara? Né? Eu dei uma comentada por cima dessas coisas aí. Mas, então, vamos começar. Eu falei pro pessoal, Flávio, um pouco assim, sobre a mecânica quântica não começar apenas na física moderna, como muitas pessoas às vezes me perguntam, isso é só física moderna, física nova. Eu comentei alguma coisa do tipo que, desde a Grécia Antiga, nós tínhamos lá os pensadores que eram determinados como atomistas. Então, eram pessoas que já estavam estudando a matéria a nível fundamental, né? Aí, tentando entender qual era a menor unidade de matéria possível. Claro que não é a mesma mecânica Certo. quântica de hoje, mas já tinha um embrião de que essa ciência seria uma das coisas mais fundamentais, né? A ideia de Seria uma átomo, das né? coisas mais fundamentais. Isso, exatamente. Por quê? Porque se isso não fosse fundamental, ao longo dos anos já teria morrido, né? Ou saído fora da ciência. Mas entender do que a matéria é constituída talvez seja uma das coisas mais importantes para entender tudo, né? Porque tudo que é Mais constituído de fundamental da matéria ciência, né? é a parte mais fundamental. Se você entender essa parte da formação da matéria, você com certeza vai entender muitas outras coisas, né? E aí eu acho Certo. que vale a gente falar, então, já que existe toda essa base histórica lá dos atomistas, vale falar da diferença, né, que a gente tem hoje entre a mecânica quântica e o que a gente chama ali de mecânica clássica ou newtoniana. Você quer dar uma explanada aí? Como é que o pessoal conecta essas duas coisas? Falar principalmente da questão do dimensionamento, né? Uma coisa a nível atômico e outra O coisa a nível grande. macroscópico. O ponto fundamental é o nível de. É o tamanho, né? No final da história. Que a gente pode pensar assim. Da mecânica clássica, newtoniana, a gente vai tratar de objetos grandes, coisas que a gente enxerga, um carro, um foguete, né, cara? Gravitação e tal. É quando a gente entra para relatividade, que a gente já tem um limite de velocidades mais altas. E quando a gente tem um limite de ordem de grandeza pequena, que a gente vai tratar de física atômica, entra no limite para mecânica quântica, né? Então, Por isso que vem a ser o... Você podia falar o número, a gente fala quando a gente fala de física do mundo pequeno, a gente podia falar a escala, né? Menor que nanômetros e tal, o pessoal só se situar, entende? Isso aí tá na ordem de 10 a menos, né? 10 a menos 10 metros, né, cara? A ordem de Angstrom. Isso aí. Você vai conseguir observar fenômenos quânticos já, tipo comprimento de onda de elétron, você vai observar já um comportamento de função de onda, né? Então já é na ordem de 10 a menos 10 então, metros, né?
essa é a principal diferença que a gente fala entre a física quântica e a física macro, newtoniana, né? É a questão de dimensionalidade. As leis da física Por isso quântica que só vão valer e ter efeitos a níveis de ordem de grandezas atômicas. Então, não tem como você... Por isso que o conceito de você falar de um colchão quântico, um negócio quântico, não tem lógica, né, cara? Porque você está usando um conceito de um objeto muito grande ali, o colchão, o que você quer vender ali no caso, né? Usando o termo quântico que vai tratar de fenômenos quando a escala é muito reduzida. Então é tudo uma jogada de marketing, né, cara? O outro exemplo é a água, né? Já viu a água quântica? É uma gourmetização da água, que não tem sentido nenhum. A água mineral é aquela água que é formada à base de extração das rochosas. Se a água mineral, ela é mineral, tem certas quantias de minério ali associado a ela. Agora, uma água quântica, não tem sentido, a escala, né, do problema... não tem lógica, né, cara? Não tem lógica, porque uma molécula de água é maior do que um átomo, né? Então, essas coisas assim que você já descarta efeitos quânticos a olho nu, vamos pensar assim, né? Com o olho humano você não consegue observar efeitos quânticos, não tem como. Outro exemplo que daria para falar agora para o pessoal entender, mas acho que antes precisa falar de outra coisa, que seria, por exemplo, o efeito de padrão de interferência. Você não observa um padrão de interferência a esse nível, né? Senão... Não, exatamente. Então, mas para isso... Que é o caso da dualidade ou da partícula, entra aí no caso, né? Certo. Eu fiz uma conta aqui para tipo onda de matéria, né? Que a gente entra em dualidade onda-partícula. A gente falar de de Broglie ali, 1924, né? Que o cara já vai associar que qualquer quantidade de matéria tem uma função de onda e uma onda associada, né? Certo. Aí entra a questão, por que para o elétron eu vejo o padrão de interferência e para uma bola de basquete eu não vou ver o padrão de interferência de uma bola de basquete? Qual que é o comprimento de onda associado a ela, né? Exatamente. Aí tem toda a questão da fenda, qual que é a espessura da fenda, quando que você vai ver esse comportamento de função de onda. Mas, basicamente, quando você calcula o comprimento de onda de uma bola de basquete da ordem de meio quilo a uma velocidade de 10 metros por segundo, por exemplo aqui, esse comprimento de onda ele é cerca de 7 bilhões de vezes menor do que o do elétron. Certo. Que é visualizado o comportamento de padrão de interferência de onda. Então, tipo, você não vai conseguir observar esse comportamento. Deixa eu só dar uma voltada, então, sobre função de onda, para às vezes alguém que está assistindo não se perder. Quando a gente fala esse comportamento ondulatório, a gente está falando que existe na mecânica quântica um postulado, que é o postulado de de Broglie, que associa, né, uma relação entre onda e matéria. E lá você consegue determinar, por exemplo, que partículas quânticas, partículas subatômicas, elas podem mostrar, elas mostram, né, comportamento ondulatório. Então, se você faz uma determinada análise, você consegue observar que elas podem interferir entre si, gerando como se fosse a ideia de ondas interferindo com ondas. E a recíproca também é verdadeira. Se você tem onda ou matéria aqui na dimensionalidade da mecânica newtoniana, você também consegue calcular o comprimento de onda de um corpo macroscópico. Só que o problema é que esse comprimento de onda ele é muito pequeno. Então, é praticamente impossível de você detectar ele. Então, são infinitas vezes menor do que a escala em que esse corpo está inserido. Então, praticamente você não observa. Só que quando você abaixa para um nível muito fundamental, muito pequeno da matéria, aí você consegue observar, porque esse comportamento ondulatório vai se destacar, porque esse comprimento de onda vai ser maior. Né? Essa é a ideia, né, Flávio? Você quer dar uma sintetizada mais aí? Postulado de de Broglie? Exatamente. Por isso que você só vai observar quando a partícula for muito pequena. É isso aí.
E essa ideia também é uma ideia que surge na mecânica quântica, né? Que é a ideia de dualidade. Então, muitas vezes vocês podem aí assistir algum vídeo na internet, alguma coisa, onde as pessoas falam de comportamento dual da matéria ou da partícula. O que vem a ser esse comportamento dual? É justamente essa partícula ter a possibilidade de se comportar como corpúsculo ou se comportar como matéria, né? Quer falar um pouco aí sobre a dualidade? Quem que propôs a A dualidade onda-partícula. Isso, dá uma... É isso que a gente estava falando sobre os padrões de interferência, né? Que a gente foi observado pelo JJ Thomson lá em 1927. Então, lá nessa época ele já fez um experimento que ele colocou um feixe de elétrons refletindo com um plano cristalino e ele observou a formação do padrão de interferência equivalente se ele tivesse colocado uma grade em duas frentes de onda, tipo na superfície de um lago. Então ele já observou esse comportamento de onda num elétron, numa partícula massiva. A questão seguinte é a dimensão que você está trabalhando, né? Porque através da equação de de Broglie lá, quando você calcula o comprimento de onda do elétron, para você observar esse comportamento de onda, ele vai ter que interagir com a grade de difração da ordem do comprimento de onda dele. Então por isso que você não vê um carro numa rua se comportando como uma onda. Certo. Porque tudo que está interagindo ali ao redor dele, a dimensão é diferente da dimensão necessária do comprimento de onda dele. Equivalente pela equação de de Broglie ali no caso, né? Então isso é uma das características bem fundamentais aí da mecânica quântica, a dualidade, levar em consideração o efeito dual, né? E isso acontece, exatamente, acontece para a partícula e também acontece para a luz, né? A luz também tem um comportamento dual. Ela tem esse comportamento. Ela pode ser tratada como uma onda eletromagnética, né? Ou também pode ser tratada como corpúsculo composta por partículas de luz que são chamadas de fótons. Então, isso, exatamente. Interessante, né? É bastante interessante essa coisa de que a radiação, no caso a luz, tem um comportamento ondulatório e tem um comportamento corpuscular. Assim como a matéria tem comportamento ondulatório e também tem comportamento corpuscular, né? Isso foi uma das coisas que deixou o pessoal intrigado, né? Isso daí, a partir desses dois comportamentos distintos, né, dentro de uma única circunstância, vão gerar inúmeras possibilidades dos cientistas estudarem a matéria, né? Que é justamente essa interação da radiação com a matéria aí que geram diversos aparatos experimentais que vão desde sinais de TV a equipamentos médicos, né, de resposta médica. Então, essa interação da radiação com a matéria faz a coisa mudar, certo? Próximo passo, vamos falar sobre o Planck um pouco? Planck, voltar um pouco. Quantização da energia. Porque daí surge a origem da palavra quanta, né? Então acho que é legal a gente falar disso, né? Então, quer começar um pouquinho falando do Planck? Para falar do Planck, o que contextualizou a quantização da energia dele, a gente tem que falar de radiação térmica, né? Que era um experimento que tinha... Então, essa parte de radiação térmica, o pessoal era bem conhecido o resultado. Era facilmente medido. O que é essa radiação térmica? Todo objeto ele tem uma radiação associada a ele, que ele está emitindo em função da temperatura que ele está. Por exemplo, você começa a aquecer uma barra de ferro, você vê que a cor dela começa a modificar. E você consegue sentir o aumento da temperatura
mesmo que o ar ali em volta dela não esteja na mesma temperatura. Então, essa temperatura ela está sendo propagada ali essa energia está sendo propagada pela radiação térmica. Uhum. E essa radiação térmica era muito conhecida, era medida. Só que o problema aconteceu quando foi fazer o estudo teórico dessa radiação. Quando o pessoal fala da radiação de corpo negro, no caso, considera um corpo idealizado, que absorve tudo. O fato é que a teoria que existia na época, que usava termodinâmica, não conseguiu explicar os dados experimentais, né? Que aconteceu no fato da catástrofe do ultravioleta, muito famosa, né? Que o pessoal fala que na região do ultravioleta ali que o pessoal tentava explicar, a função teórica que estava sendo proposta ela divergia para valores infinitos de energia, né? Uhum. Então veio o Planck e propôs essa quantização, que a energia daí no caso ia ser proporcional à frequência e não proporcional à temperatura, como o pessoal estava propondo antigamente, né? Além disso, ele propôs a quantização. Uhum. É uma lei, foi a lei primeira. de Stephen Boltzmann, né? Isso, depois vai a lei de Wien lá, né? Proporcional. Temperatura, aí depois vem essa quantização do Planck, né? Planck quantizou. Exatamente. Quando a gente estuda a mecânica quântica no geral, a gente sempre vai se deparar com esses fatos de que os valores experimentais que o pessoal media na época, tudo que já era bem conhecido, mais de uma pessoa media, mais de uma pessoa fazia, já era resultados bem estabelecidos, o pessoal não conseguia explicar, né? Então tinha muito disso. Tinha a questão dessa radiação térmica, que entrou a quantização de Planck. Depois tem a quantização do momento angular lá com átomo de hidrogênio, que o pessoal também não conseguia explicar as linhas de emissão do átomo de hidrogênio. Então tem muita coisa que experimentalmente já era muito sabido, muito conhecido, né? Só que a teoria clássica não conseguia explicar. Efeito fotoelétrico. Então Planck foi o primeiro que quantizou a energia ali para explicar a radiação térmica do corpo negro, né? Para a gente entender bem a importância dessa quantização que o Planck fez, é você mudar um postulado físico, praticamente. A ideia da termodinâmica dizia que a maneira que você aumentava a intensidade, né, da temperatura ali, fornecendo calor para o sistema, mais radiação devia ser emitida pela barra aquecida. Exatamente. Só que experimentalmente não acontecia isso, né? Então teve que se reinterpretar essa parte da física, assim, no caso, para poder conseguir entender como explicar ou como criar um modelo matemático para o que estava sendo observado. E para isso surgiu a quantização, que era quantizar a energia. Aí que vem o nome da palavra quanta, né? Um quanta de energia era a quantidade de energia que era emitida, né? Por essa barra. Certo? Essa é a ideia, não é? Certo, ele subdividiu em quantidades múltiplas desse quantum de energia aí, no caso. Que era o quantum interno da cavidade ali. Da cavidade de corpo negro, sabe? Sim. Toda a energia dela era baseada nessa energia inicial, que era o quantum, tipo energia fundamental da cavidade, né? Uhum. Tem uma pergunta aí, Flávio. Falar sobre a relação entre física quântica e sobre a realidade ser criada pelo observador. Aí ela colocou fonte, vídeo do coach quântico. Você criar, acho que ela está falando sobre a influência do observador no experimento quântico, deve ser. Aí, tá, então usa o clássico exemplo do gato. Do gato. Vamos falar então, a gente tinha mencionado a questão das ondas de matéria, né, no caso. Certo. Aí a gente até citou o exemplo do comprimento de onda associado à bola de basquete, comprimento de onda associado ao elétron, né?
Nesse contexto de onda de matéria, a gente tem a função de onda, que entra depois na mecânica quântica. Já junto com esse contexto de comportamento de dualidade onda-partícula, né? Quando a gente fala de função de onda, lá que entrou depois de Heisenberg, lá do princípio da incerteza, né? Entrou daí a equação de Schrödinger, né? Que é um grande passo para a formalização, tornar a mecânica quântica mais formal, toda contextualizada, com uma equação diferencial que você consegue resolver vários problemas e tal. Aonde que entra o gato nessa história, o famoso gato de Schrödinger, né? E o fato de você o observador, influenciar no sistema. Uhum. Por exemplo, um exemplo muito interessante, antes de entrar nessa do gato aí, suponha que você, que já entra no contexto do princípio da incerteza, né? Você quer medir, por exemplo, a posição do elétron. Você tem um elétron dentro de uma caixa, né? Certo. Aí você tem que ter o que para fazer a medida da posição desse elétron? Você tem que ter um sensor, no caso, que vai ser o observador, e você vai ter que jogar um sinal para coletar uma outra informação, né? Senão você não consegue saber nada do sistema. Se tem um elétron lá dentro de uma caixa, você sabe que ele está dentro da caixa. Mas você não sabe onde que ele está ali dentro. Exatamente. Só que você abriu a caixa. Para coletar informação, você tem que jogar, por exemplo, você vai jogar luz dentro da caixa. Vamos jogar assim, um exemplo bem grosseiro. Uhum. Quando você jogar luz em cima do elétron, você vai ter uma informação de onde o elétron estava. Beleza. Só que a partir do momento que você jogou luz no elétron, você espirrou o elétron, sabe-se lá para onde. Então você sabia onde ele estava no momento que você fez a medida. Exato. Aí que entra a questão do gato de Schrödinger, que foi feito esse contexto desse exemplo também, para mostrar essa questão de colapsar a função de onda, né, que o pessoal fala. Uhum. O ato de você medir, você destruiu uma informação do sistema que ele tinha. Por exemplo, você tem o gato dentro da caixa lá, você colocou... Qual que é o exemplo que o Schrödinger usou? Em vez do elétron, ele tinha o gato dentro da caixa. E o que ele colocou a mais dentro dessa caixa? Ele colocou um vidro de veneno lá. Tinha o nome específico do veneno, mas eu não lembro agora. Mas a questão era o seguinte, o que ele queria... Qual que é a função de onda que descreve o sistema? O gato tem 50% de possibilidade de estar vivo, dele ter ficado quietinho lá dentro e não ter mexido no veneno, ou ele foi lá, mexeu no vidro de veneno e morreu. Então, enquanto você não abre a caixa, você não sabe se o gato está vivo ou está morto. Então, qual que seria a função de onda que ia descrever esse gato? Você ia ter 50% de chance dele estar vivo e 50% de chance dele estar morto. Para você descobrir, você vai ter que abrir a caixa. Então, a partir do momento que você abriu a caixa e fez a medida, você olhou o gato. O gato está vivo. Beleza. Você colapsou a função de onda só no estado vivo do gato. Uhum. Então, aquele 50% que você tinha vivo, 50% morto, o morto você jogou fora e colocou 100% vivo. Então, você mudou a função de onda do sistema. Então, você já interferiu no sistema, mudou todo o sistema. Essa ideia... Analogamente ao elétron, né? Que você foi medir ele, espirrou ele e jogou longe, não sabe mais. Isso que a gente estava falando, assim, é relacionado ao princípio da incerteza de Heisenberg, que associa você não conseguir fazer um par de medidas simultâneo, né? Por exemplo, medir a posição de um elétron e seria o momento, mas para ficar mais entendível, a velocidade. Então, exatamente. A posição de um corpo e a velocidade desse corpo, ao mesmo tempo, você não consegue. Sempre que você consegue medir a velocidade, você não consegue medir a posição. Aí seria a mesma ideia para você fazer essa analogia com o experimento do gato, né? Ou o gato está vivo ou o gato está morto. Mas ao abrir a caixa para olhar,
você colapsa a função de onda, você restringe isso num único estado possível, de vivo ou de morto. E quando a caixa está fechada, você tem a possibilidade de vivo ou morto do gato. Então você está com um observador influenciando as suas medidas, né? E isso do elétron, né, o motivo pelo qual isso acontece é justamente porque as partículas de luz interagem, né, com o elétron. Então esse é o motivo real, né? A luz como corpúsculo, ao encontrar o elétron, que também é uma partícula, eles se colidem, fazendo com que haja uma mudança no estado do elétron. Mas então, o que também não quer dizer, né? Você consegue alterar o sistema quando você está olhando para um sistema quântico, né? Você está olhando uma função de onda que descreve um elétron. Aí é diferente do que o pessoal vende, como você mudar a sua própria realidade, né, no caso. Tem até uma vertente da pessoa se curar, porque eu não acredito, não tenho doença, não sei o que, eu vou me curar, né? Aí já tem brecha para muita conversa, né? O exemplo do gato já foi um exemplo usado para explicar como que é esse colapso da função de onda num outro estado, que é você mudou o estado que o sistema era descrito antes. Pelo fato de medir. Não quer dizer que você vai moldar a sua realidade e vai criar um universo do jeito que você quer. Não. É outra coisa, né, cara? E nem quer dizer que gatos sofrem efeitos efeitos quânticos também. Não foi usado nenhum gato para fazer experimento, é tudo um exemplo abstrato. Exatamente. Tudo para facilitar a compreensão. Poderia ser um porquinho da Índia, poderia ser um cavalo, poderia ser qualquer coisa. Mas qualquer coisa. Usou um gato. Essa é bem importante ficar claro, né? Que não é o. São tudo. É só um experimento idealizado para você conseguir entender um efeito quântico lá na mecânica subatômica que acontece com as partículas, né? Com o elétron, basicamente com o elétron nessa época a discussão era. Então, o que o pessoal faz muito é pegar esse princípio da incerteza de Heisenberg, usar esses exemplos da mecânica quântica para vender como uma ideia essa ideia coaching quântico aí para fazer com que o cara se transforme o seu universo, mude sua realidade, essas coisas que não tem nada a ver com a mecânica quântica em si, né? Não. Isso aí a gente pode lembrar que aconteceu muito com o termo atômico, né? Na época de energia nuclear e tal. Então sempre tem tipo os termos da moda, né? Que o pessoal gosta de se apropriar para vender, né? Para vender coisas, vender produto, vender ideia. Então, tipo, na época da Segunda Guerra, né? Que estava em desenvolvimento, a questão da física nuclear, energia nuclear e tal. Tudo, você observar, tudo era atômico, tudo era nuclear, tudo era tinha esse misticismo, né? Da energia nuclear. Então, agora a gente está vivendo a era do misticismo do quântico. Tudo é quântico, tudo é... E aí o pessoal vai explorando cada vez mais esses termos, né? Como o pessoal fala, o novo orgânico agora é quântico, né? Porque hoje também é tudo orgânico, alimento orgânico, como se o outro alimento também não tivesse um monte de cadeia de carbono lá e não fosse orgânico também, né? Tudo é orgânico. Gente, agora você vai usar o termo, entendeu? É a mesma coisa, é quântico. Mas, claro, se você pensar que tem átomo no seu dedo ali, tem mecânica quântica que tem. É quântico. Mas isso. Aí tem aquela história, né? É complicado. E que você não encosta em nada, né? Tinha uns filmes de quântica, você não encosta nesse objeto que está na sua mesa. O que acontece é a interação atômica das nuvens, né? Então, se você olhar no nível subatômico, beleza, você não encosta em nada mesmo, mas você vai sair aí na rua falando que eu não encosto em nada. Outro exemplo já descontextualiza. O exemplo clássico também é o de atravessar paredes, né? Já perguntaram. Essa é muito boa, cara. Essa é muito boa. É possível atravessar parede? É possível atravessar tunela parede. Aí, né, cara? Agora tem que ter um tunelamento quântico. Tem que ter um tunelamento. Como que isso acontece?
só a nível atômico, onde há interação Exato. do átomo com átomo. Aí você consegue ter esses efeitos de tunelamento, consegue ter o efeito de teletransporte quântico, que a gente fala, que é um estado emaranhado, que na verdade não é Que é uma partícula. emaranhamento da água na conversa, né, cara? Então, porque o pessoal vende também, né, as notícias como, foi possível fazer um teletransporte quântico, não sei o quê, cientistas da universidade. Não é bem assim, né? O teletransporte Aí o cara acha que quântico, entrou um cientista no laboratório e saiu lá do outro, né? também não é assim que funciona. Não. O que acontece é um emaranhamento de partículas atômicas, a qual você consegue controlar uma e esses efeitos é percebido na outra, né? Então isso a pequena distância, em escalas minúsculas, né? Não é que desapareceu algo, matéria aqui e apareceu em outro lugar. Esse teletransporte é uma coisa diferente, né? E essa parte de emaranhamento é muito interessante porque já entra a questão de computação quântica, né? Sim. Teoria de informação, você consegue transferir informação. Você tem um sistema emaranhado, o que seria esse sistema emaranhado? É igual você falou. Você tem, sei lá, um par emaranhado, você mexe nesse par aqui, ele muda alguma propriedade física lá, sem nenhuma comunicação entre eles, né? Aí já entra o pessoal Você pode usar isso para quê? Para transferir informação. Você tem informação aqui, você associa essa mudança de um estado a alguma informação que você quer levar para um outro lugar, e você chega lá, muda um desses pares, né? Um indivíduo desse par, e você consegue transferir essa informação lá para outro lugar. Então, dá muita brecha, né? Esse seria um dos princípios da computação quântica, que o pessoal fala muito, né? Além da lógica, né? Outra coisa que muda para a computação quântica é a lógica que os computadores quânticos trabalham, né? É uma Isso, lógica... que já não é 0 e 1 mais, né? Exatamente. Então, a lógica quântica é o grande gargalo da coisa. Só que aí você ter o processador para fazer isso já é outra coisa. Tem as duas vertentes, né? Uma coisa é a parte de você desenvolver o algoritmo quântico. É uma coisa. É complicado, mas eu acho que é bem mais tranquilo. Outra coisa é você conseguir ter o processador que consiga rodar esse algoritmo, né? Então, esse é outro grande gargalo. Um dos computadores quânticos que estão em funcionamento é vendido lá por uma empresa do Canadá, e para você ter ideia de quanto é caro isso, acho que juntou a Google e mais a NASA e compraram um computador junto. Aí você imagina, a NASA e a Google. E esses computadores são considerados semi-quânticos, porque eles trabalham com lógica quântica, mas os processadores são clássicos ainda, são processadores comuns, digamos assim. Não é a vertente do sistema emaranhado, né? É a lógica, na verdade. Então aí são duas vertentes que tem dentro dessa computação quântica. São a de mudar a lógica, né? Que entra nessa de 0 e 1, que já não é 0 e 1 mais. E entra que volta mais pro lado do teletransporte quântico, aquela coisa do sistema emaranhado. Que seria mudar os componentes físicos, né? Aí já é outra história. Já é outra história, é outra coisa bem complicada, né, também, dentro dos efeitos. Mas eu acho que são coisas que estão evoluindo bastante, né? Isso que eu ia falar, é tudo ciência que está acontecendo hoje, né? Está em desenvolvimento. É coisa que o pessoal está pesquisando agora. Então, o que pode gerar de conhecimento, de produto, é muita coisa que está no futuro próximo aí, ou não tão próximo, só a gente esperando aí. E vendo o que acontece. Mas esse termo da quantização, Flávio, que a gente fala da banalização do termo quântico aí, ou quântica, tem uma época específica que surgiu, mais ou menos? Você chegou a dar uma olhada? Quando que surgiu? Tá. Por que surgiu? Tem uma vertente que fala que essa parte da banalização surgiu por volta dos anos 60 e 70. Que aconteceu o seguinte, tinha uma grande crise econômica lá nos Estados Unidos, nesses países que é feita a maior parte dessa ciência de ponta mesmo, né? Que precisa de muito laboratório,
que usa equipamentos mais caros e tal. Então, geralmente, essa parte de ciência mais de ponta, que o pessoal está elaborando os conceitos, desenvolvendo os princípios ali, vão ser feitos nesses países que investem mais em ciência, né? Então, por volta desses anos de 60 e 70 lá, nos Estados Unidos, Europa, aconteceu tipo, uma crise econômica muito grande. Que aí os pesquisadores ficaram sem fonte de dinheiro para realizar pesquisa. E aconteceu o quê? Grandes empresas privadas, no caso, foi uma das alternativas que esses pesquisadores encontraram. E junto dessa busca de novas fontes de financiamento para pesquisa, lá no ano de 1975, que o pessoal fala que é um dos primeiros livros a serem para ser publicado, né? É esse O Tal da Física, do Fritjof Capra. Que ele já faz uma mistura com misticismo e tal. Então, lá em 1989 já vem tipo, a cura quântica de Deepak Chopra. Já é mais voltado para autoajuda. Então, nessa época que começou a aparecer esses termos mais banalizados. A medicina quântica, ela fala ou prega um pouco essa ideia, né, de modificar o próprio universo. A própria realidade, né, cara? A própria realidade. Então, ela tem essa... O Douglas tem o livro. Não, você lê... vendeu bastante, né, cara? Legal, pá. Mas falar que isso aí tem alguma comprovação de alguma coisa é complicado, né? E a gente encontra... É aquela coisa, é um termo que está sendo usado, que é o termo quântico, mas isso não tem nada a ver com a física quântica, né? Às vezes me dá até um pouco de irritação quando as pessoas começam a me falar sobre esse negócio, né? Eu sei que às vezes as pessoas não entendem, mas às vezes dá um pouco de irritação, porque querem banalizar uma coisa que a gente entende como tão complexo, né? Que é a mecânica quântica. Mas mecânica quântica é uma coisa. Agora, essa banalização da palavra, que é utilizada nesses termos como medicina quântica, ou essas autoajuda quântica, coach quântico, isso não tem nada a ver com a o pessoal física. podia ir comentando aí, né? Aonde já viu o termo quântico? Tipo, que lugar mais estranho que você já viu o termo quântico? Já perguntaram bastante para mim sobre mecânica quântica e espiritualidade. Tem um cara, você já deve ter, a gente já viu, tem vídeos dele, palestras no YouTube, ele é físico, acho, ele é formado em física, e ele escreveu um livro que esse tem esse nome, é Mecânica Quântica e Espiritualidade. Ele é lá do interior de São Paulo. Só que, assim, não é nada científico, né? Ele escreveu um livro e fala das teorias dele. Vem religião, né, cara? Não, mas o cara é bem assim, ele fala também bastante sobre contatos de quarto grau, que é contatos com alienígenas, essas coisas todas. Então, assim, não foi nada até hoje provado sobre... o cara mistura uma coisa que tem base, né? Que já é medido, que já tem um formalismo, tudo. Ele com alguma coisa, uma crença pessoal dele, né? Isso que é o problema, né? Então, aí tá um problema, assim. Então, você não poderia, no meu modo de ver, tinha que trocar apenas os nomes, né? Se você quer buscar um coach, alguma coisa, beleza. Mas aí associar isso ao nome da mecânica quântica é complicado, né? Uma coisa estranha, né? No mínimo estranha, né? Para se dizer. Mas... Tinha até uma petição no Senado, na hora que eu estava pesquisando para ver essas coisas da pauta, sobre a proibição e criminalização do termo quântico fora de contexto. Ah, sim. Então é uma coisa que está sendo trabalhada, o pessoal está analisando em cima. Mas como é uma coisa muito nova, né? Está tudo sendo desenvolvido, está tudo... Porque igual você comentou, ao longo da história, a gente teve outros termos científicos que foram introduzidos assim comercialmente, como o atômico, né? Tinha uma época que tinha muita coisa com o nome atômico.
depois nuclear. Pega nome de banda, né, cara? Tem. Dependendo da época que surgiu a banda, cara, tudo é atômico, tudo é nuclear, tudo é. Agora vai ser tudo corona. Então. Tudo vírus, tudo são pandemia. Que teve aqueles saltos, aqueles booms, né, na ciência, né? Então, quando você está no boom lá da física do atomismo, aí tá, depois na física nuclear, tudo é atômico, nuclear. E agora, né, a gente está na era aí da mecânica quântica. Então, tem os televisores que o pessoal vende como alguma coisa quântica, como é que é o nome? Quantum dot, né? Tem pontos quânticos. Pontos quânticos, isso. Sim, realmente eu acho que até acontece, deve ter até ponto quântico de verdade. Eu acho que tem até quantum dot e tal, mas não é... Vai melhorar a resolução? Vai melhorar, beleza. Mas não é que tipo, você vai ver o ponto quântico na tela. Você não vai conseguir ver o ponto quântico. Isso aí não tem... São coisas que não tem a ver com o sentido real da palavra. Agora, o que preocupa é as pessoas, às vezes, usarem esses termos para enganar outras pessoas, né? Falando, olha, isso daí... É muito preocupante, cara. Aí é uma outra história também, bastante complicada. Então, eu já vi os caras vendendo o produto, assim, o colchão quântico, sabe? Tinha um vendedor lá e ele vinha argumentando e tinha um controlezinho que você... Tinha um botão que você ligava a energia quântica. E aí tinha um cara, tipo, num átomo, assim, e você ia dormir lá, você ligava a energia. O colchão, ele era um colchão com massagem, sabe? Era um colchão com massagem. Tinha os modos de massagem e tal, beleza. Até aí, um colchão com massagem. Aí eu perguntei, não, mas essa energia quântica aí, da onde vem? Não sei o quê. É ligado na tomada, isso aí, né? Aí eu fui ver, tinha uma fonte lá, ligava o negócio na tomada, e tinha um botãozinho que apertava que disse que estava ligado à energia quântica. Aí eu, mas não vai acabar essa energia? Nunca vai ficar ligada aí, beleza, né? Não. Isso que é para tirar as energias negativas da pessoa enquanto ela estava dormindo. Que hoje em dia você não sai mais de pé no chão para se limpar, né, cara? Não tem aquela coisa, mas então você vai dormir e você, liga ali a energia quântica e acorda renovado. Entendi. Isso aí é uma coisa comercial, né? É uma coisa comercial, puramente comercial. Primeiro que energia quântica já não existe, né, cara? Já começa por aí, né? Já não o átomo, o elétron, pode ter energia associada a ele, beleza. Mas esse termo energia quântica não existe. E a energia do elétron ali não vai interferir no seu sono também, né, cara? Ele vai ficar quieto ali no colchão e não vai te atrapalhar, não. São coisas que não tem uma correlação com a outra, né? Não. Sem cabimento, cara. A mesma maneira que essa coisa da espiritualidade aí, que esse rapaz lá prega nesse livro dele, né? Querendo associar coisas como espíritos a funções de onda, sabe? Você tem que pensar que é uma energia, e essa energia ela tem um comprimento de onda, sabe? Começa a falar umas coisas assim para envolver as pessoas naquilo ali, entendeu? E é puro charlatanismo mesmo, né? Porque não tem... O que tem a ver? Não tem comprovações, né? Então, o cara acreditar numa coisa... Né? Beleza, agora você sair falando que coisas irão acontecer e mudar usando... Você pode associar até a crença, criar um formalismo para explicar e tal, mas tipo, você não tem a medida. Vou medir o espírito aqui. Então aí já fica complicado, né? Você tratar desse limite. Exatamente. A mecânica quântica ela tem um propósito e um fundamento bem real, que é entender o quê? Entender como a matéria é constituída, ou como a matéria surgiu, ou como a matéria se comporta. E é funcional, né? É funcional. Já é uma coisa que está estabelecida. Bem funcional, bem estabelecida. Existe uma teoria bem consolidada, e existe uma coisa muito importante, né, dentro da física, que é você ter um limite de uma física para outra. Então você tem
a física newtoniana que Isso. trata dos corpos macros e você tem a mecânica quântica dos corpos micros. Só que você consegue transitar de uma física para outra fazendo aproximações, né? Aproximações do limite de uma física para outra. Isso chama física de fronteiras, física limite, os limites da física, né? Tem alguns nomes que o pessoal dá. Então você pega a equação de Schrödinger, você consegue representar um efeito clássico. Agora, ao contrário, você não consegue ali. Você pegar uma equação clássica e representar um efeito quântico. Então, isso não tem como fazer. Existe, para ter ideia, né? Acho que a primeira vez que a equação de Schrödinger foi deduzida, foi entendida por ele ali, foi feito um negócio que é chamado de analogia ótico-mecânica, né? Se eu não me engano. Existia uma mecânica do Heisenberg antes, mas aí Schrödinger fez essa analogia ótico-mecânica, aplicando justamente a segunda lei de Newton num problema óptico dinâmico, né? E aí consegue chegar numa equação que parece uma equação de onda na cabeça dele, mas parece uma equação de onda isso aqui e tal. E no final da história era uma equação de onda, né? Que é a equação de Schrödinger, cuja resposta é uma função de onda. Então, essas coisas que garante para nós que realmente essa mecânica quântica da física e tal, bem estabelecida, ela tem o seu valor e ela consegue realmente explicar muita coisa da matéria. Agora, e aí por isso que também é problema você ficar banalizando esse termo, né? Você usar esse termo em coisas que não tem a ver, não tem sentido nenhum. O que vai ter sentido uma partícula subatômica, por exemplo, com autoajuda? Não faz sentido nenhum, né? Não tem ligação nenhuma de nada com nada. Um colchão, você dormir, né, em cima de um colchão com uma energia quântica ligada. Nem existe esse negócio de energia quântica, não existe isso. Agora, o cara poderia explicar que tem algum da massagem, alguma coisa, sei lá o que, beleza. Mas aí já colocar o termo, energia, como eu já falei, eu vi até sal quântico. Sal quântico. Então, aí você fala, o que tem a ver um sal com mecânica quântica, com tudo isso que a gente está falando de analogia óptico-mecânica, de dualidade, onda-partícula, de princípio da incerteza de Heisenberg, que são os pilares fundamentais. O que tem a ver com a quantização da energia de Planck? O que tem a ver com o efeito corpuscular da luz, por exemplo? Essas coisas não casam, não tem sentido nenhum, né? Eu acho que esse que é o grande... Esse que é o ponto, né? Que a mecânica quântica, ela surgiu para explicar os fenômenos que a mecânica clássica não explicava, né? A mecânica clássica, a termodinâmica, que são os fenômenos que estavam sendo tratados ali no limite da ordem de grandeza que você estava trabalhando, né? Com coisa muito pequena, com energia, linhas de emissão do hidrogênio, o efeito fotoelétrico e tal, né? Então, que é a absorção e tal. Isso é uma coisa interessante, então, você pensar nessa evolução que teve no modelo atômico ao longo dos anos, né? Justamente por causa da mecânica quântica. Você tem um modelo de átomo mais próximo do real hoje. E outra coisa que a gente tem que lembrar é que o pessoal fala muito de vai chegar uma teoria que vai derrubar tudo que já é sabido e tal. Não vai acontecer isso, não existe isso. Com mecânica newtoniana já foi lançado foguete, foi lançado satélite, já foi feito muita coisa. Então ninguém vai derrubar isso aí. Quando chegou a mecânica quântica, ela tinha que funcionar ali no limite semiclássico. Ou seja, quando você está trabalhando com coisa grande, ela tem que ser equivalente à mecânica clássica. Do mesmo modo, quando aconteceu com a relatividade. Que ela, no limite em que a velocidade é mais baixa, você tem que voltar para a mecânica. Deu a força aí da divulgação do negócio. Opa! E aí voltou, Flavinho. A conexão voltou. O pessoal está entrando. O pessoal perguntando. Travesseiro da NASA é um travesseiro quântico? Travesseiro da NASA. É o travesseiro que foi lançado pelo nosso digníssimo ministro da Ciência e Tecnologia,
O Pontes, foi isso? E aí, né, cara? Não, isso pode ter. Não, acho que tem um travesseiro que tem até o emblema da NASA e tal. Certo. Eu acho que ele é feito de uma espuma que foi desenvolvida na NASA, pela NASA, sabe? Mas qual que é a Não sei finalidade se ele disso foi. aí, você sabe? Eu acho que ele se adapta melhor e tal. Traz um sono mais confortável, mas tipo. Você fica Com certeza tem um pouco de. no espaço. Ficar no mundo da Lua, cara. Você vai dormir no mundo da Lua. Tô pesquisando aqui na internet, ó. Tem quem quiser comprar o travesseiro da NASA, tem no Mercado Livre, ó. Tem uns de R$70, R$80. Olha aí. Ó, os colchão quântico tem vários aqui. Colchão magnético, biomagnético. Tem, ó, cara, eu vi um que tinha infravermelho. Biomagnético. Infravermelho, deve ser pro frio, né, cara? Alguma coisa assim. Ó, tem colchões magnéticos e tem biomagnético. Qual que é a diferença de um colchão magnético para um biomagnético? Então são coisas capciosas, né? E ainda vem com 2 travesseiros quânticos, esse aqui. Rapaz, esse tá barato, hein? Então, essas coisas, pessoal, tem na internet, ó. Tem, como eu já tinha comentado sobre o sal, vamos achar aqui também. Sal quântico. Ó, tá aqui, sal quântico. Ele descreve. Possui uma infinidade de elementos das quantidades ideais necessárias para o organismo, que ajudam a prevenção de doenças cardíacas, na produção de enzimas, formação óssea. O íon de magnésio é uma das maiores perdas de sal refinado, o que mantém o sal quântico. Não tem nada. Não tem conexão nenhuma. Falou e não falou nada. Ó, sal quântico, tem para comprar, na Amazon tem. Você só consegue temperar a sua salada com quantidades discretas de sal. Ele é quantizado. Assim. Então, deixa eu achar aqui a água quântica também. Acho que é bom a gente falar desses detalhes, né? Discreto, contínuo, né? Isso é interessante também, falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, se o espaço, né? Que a gente consegue, que a gente transita e tal, se eu fosse andar na rua de uma quadra a outra e o espaço fosse quantizado igual a energia, né? A energia no átomo, não a minha energia, a energia do elétron lá no átomo. Que essa energia do elétron é quantizada, a minha não. Se o meu deslocamento fosse quantizado, eu não ia conseguir dar qualquer tamanho de passo, né? Sim. Eu ia ter que andar a valores determinados. Iguais. Valores discretos, valores quantizados, sempre da mesma quantidade, né, cara? Por isso que é o quântico, tudo é quântico. Quem estipulou foi o Planck, a palavra quanta. Era um quanta de energia, né? A frequência específica da emissão da radiação térmica. Não é tudo, nem tudo vai ser quântico. Nem tudo é quântico, exatamente. Nem tudo no mundo é quântico. O Gabriel Landa perguntou aqui, ó, sobre a fala do Flávio, de que chegaria a uma teoria que derrubaria tudo. O que acham desse tipo de fala? Acreditam que ela vem de pesquisadores ou de leigos que querem derrubar a ciência conhecida? Não existe isso aí, cara. Se você tem uma teoria que explica já alguma coisa, você tem relatividade, que você consegue já usar um GPS. Você tem a física newtoniana, que consegue lançar um foguete. Você tem mecânica quântica, que explica linha de emissão do hidrogênio, que explica um bocado de coisa que não conseguia explicar antes. Efeito fotoelétrico, efeito Compton. Não vai chegar um negócio que vai derrubar isso aí que já foi explicado. No máximo, você vai chegar com uma teoria que vai ser válida num limite que
que a teoria antiga não era válida. Que ela não conseguia explicar, ela vai chegar sempre para complementar. Certo, Wilson? É sempre essa ideia. É isso aí. Assim, foi assim com Einstein e Newton, né? Foi assim com Newton e Galileu. Foi assim com Galileu e Aristóteles, né? Sempre será. E sempre será dessa maneira. Porque você A vai jogar ciência tudo que é tem sempre fora. construção, né, cara? Você vai jogar tudo que tem hoje fora, que funciona muito bem. Por exemplo, o eletromagnetismo de Maxwell, ele é clássico com uma parte relativística, né? E não funciona muito bem o eletromagnetismo? Funciona, né? Você não A assiste prova tá aí. televisão, usa a internet. Exatamente. Isso aí tudo é mecânica clássica, eletromagnetismo clássico, né? É a mesma história que você mencionou. O primeiro foguete foi lançado aí para o espaço, é física newtoniana, basicamente, né? É física newtoniana. O que você tem hoje de outras físicas envolvidas no lançamento de um foguete é para a parte de materiais. Não necessariamente a física grosseira de como sair daqui e parar no espaço. Isso aí é clássico. Agora, a propriedade do material que você vai utilizar, etc, etc, aí é outra história, né? Aí você vai usar efeitos da mecânica quântica. Assim como tem as físicas de fronteira, tem hoje o estudo da nanociência, que são estruturas que permeiam entre a física clássica e a física quântica também. Então existe também essa coisa. Tem comportamentos, né? Exatamente. Então, isso aí é uma física bem aplicada também, que é essa nanociência, né? Você entender a dinâmica dos corpos de nanoestruturas, né? Na ordem de 10 a menos 9. Quando a gente fala nano, são coisas que estão a 10 a menos 9 metros de dimensionalidade. Então, isso é uma coisa bem pequena também. Só que não é tão pequena para você tratar ela como uma coisa quântica, né? Tinha um exemplo, eu acho que tinha no livro do Moisés, que era para a gente ter ideia da dimensão, quando a gente fala de coisas atômicas e quânticas, que era uma coisa do tipo, na cabeça de um pequeno alfinete, ter 50 milhões de átomos compondo. E cada um desses átomos tem mais elétrons e prótons ali no seu núcleo. Então, você imaginar o quanto pequeno é a dimensão do cenário quântico, né? É muito pequeno. E você consegue falar para nós as partículas hoje que a gente tem, as menores partículas, as subatômicas? Partículas elementares? São as elementares, os férmions e os... A gente tem a divisão agora, né? Férmions e bósons. Férmions e bósons. Só de partículas elementares a gente tem já uma tabela. Então, antigamente, a gente tinha aquele conceito de átomo indivisível, né? Depois do átomo, já foi observado que o átomo não era tão indivisível assim. Aí começaram a observar os efeitos dos elétrons, né? Detecção de elétrons, prótons, nêutrons. Hoje em dia, a gente já tem essa divisão de férmions e bósons. Uhum. Aí dentro do próton e do nêutron ali, que é o núcleo atômico, a gente já tem quarks, gluons, tem acho que 3 ou 4 tipos de quark já, de gluon, tem uma infinidade aí. Além das partículas de matéria, ainda tem a de antimatéria. Exatamente. Então tem bastante coisa. E essa antimatéria não é uma coisa que está lá no espaço, um negócio assim. Nessa época do desenvolvimento da mecânica quântica, lá junto com o efeito fotoelétrico, tem efeito Compton, tem aniquilação de pares, que a gente tem elétron e antielétron se aniquilando. Então, é coisa que já é medida, já é determinada, já não é conversa distanciada, não. Outro efeito interessante que acho que alguém já chegou para mim e perguntou também sobre a possibilidade de partículas virtuais. Eu acho que a pessoa estava se referindo ao efeito Casimir. Ao efeito Casimir, não sei como pronuncia o nome do indiano. Que é aquele efeito que você pega o vácuo quântico, né, e deixa ele ali, o vácuo, o mar de elétrons, e em um determinado momento começam a surgir partículas e desaparecer partículas. Que são partículas virtuais, que é um próprio efeito da interpolação do vácuo, né? Então, isso também acontece, é provado e é medido cientificamente. É medido, então...
é uma coisa... Tem muita coisa que a gente está desenvolvendo ainda, né? É. Esse efeito é bem conhecido, né? Bem bastante estudado. A gente chegou a dar uma estudada nisso, o efeito Casimir. Então, são coisas que existem na mecânica quântica que parece, se acontecesse no nosso mundo aqui a olho nu, pareciam ser coisas estranhas e bizarras, né? E isso a gente assume como uma verdade, que provavelmente seria bizarro. Você tem um quarto fechado e de repente apareceu alguma coisa e desapareceu dentro desse quarto, né? E isso acontece na mecânica quântica, nesses efeitos Casimir, só que tem uma explicação para isso, tem como essa ideia, aí vem a ideia de vácuo quântico, o que é o vácuo na mecânica quântica e tal. Então tem toda essa parte aí para chegar na ideia do efeito. Então, a ideia de emaranhamento, teletransporte, essas coisas todas funcionam, já foi observado em mecânica quântica. Que se acontecesse na nossa dimensionalidade, ficaria estranho, né? Eu acho que isso também é válido dizer, né? Por isso que a mecânica quântica, com certeza. Que surge esse monte de pessoas falando um monte de coisas envolvendo a mecânica quântica, né? Porque ela tem mesmo esses efeitos. Só que eu acho que isso que tem que ficar bem claro. Existem esses efeitos? Existe. Mas onde? No mundo subatômico. Quando eu estou falando de coisas de pequenas dimensões, né? Como são coisas difíceis da gente entender, né? A física sempre procura usar exemplos do cotidiano, né? Para fazer os paralelos com o fenômeno quântico. Só que a gente tem que tomar cuidado para não confundir, né? A gente não está querendo dizer que vai acontecer isso no mundo macroscópico. É só um exemplo de como que seria o funcionamento. Se fosse analisar a questão do tunelamento, né? A gente poderia atravessar uma parede, dependendo da espessura da parede, né? Existe isso na mecânica quântica? Existe. Lá funciona? Acontece? Acontece. Há possibilidades de uma partícula atravessar tunelar um potencial. Só que uma barreira de potencial, né? É uma barreira de potencial, né? É diferente. Agora aqui, eu nunca ouvi falar de alguém que conseguiu atravessar uma parede, né? Existe uma possibilidade? Existe, mas ela é muito pequena. Então você não vai sair tentando atravessar paredes, você não vai dar certo, né? Agora, eu acho que é por isso que a mecânica quântica tem todo esse lado místico que as pessoas trazem, tentam levar para esse lado místico e por esse lado comercial, e usa a palavra e tal, justamente para tentar falar sobre esses efeitos bizarros que acontecem, mas é numa escala subatômica, não tem nada a ver com o mundo macroscópico, que é um mundo em que vivemos realmente, né? A gente não vai ver o mesmo efeito. Não vamos conseguir ver o mesmo efeito. É só para a gente tentar entender. Exatamente, é só uma forma de idealizar para a gente ter uma capacidade de compreensão de o que está acontecendo nesse mundo subatômico. É isso aí. Trabalho. E aí, tá bom por hoje? Tá cansado, Flávio? Quer mandar um salve aí pro pessoal, ó. Pessoal lá de Cidrolândia, o Rafael assistindo, a Carolina assistindo. O Gelson tá aí, ó, online. Vou mandar um salve pra galera. O Gelson é outro que tem que vir pra live aqui, cara. Nossa, minha família aí em peso. Legal. Mandar um recado pra galera aí também que tava lá que comentou lá participando do sorteio, né? Teve uma galera. Tem um livro aí, né, cara? Vamos sortear já o livro aqui. E a galera o Gustavo da Bikers Barbearia, o Yoshi lá da customização de moto. É a galera que sempre tá divulgando as lives aí, ajudando a gente nessa coisa da divulgação científica. Divulgação científica. Agradecer sem banalização. Sem banalização do termo, né? Tá em dúvida, questiona o cara, mas quântico, que negócio, como assim? Por quê? Já que é isso, cara, né, cara? Já dá uma apertada. Porque essas coisas que fazem o mundo acontecer, né? Você quer largar alguma mensagem aí para o pessoal? Uma mensagem científica de cientista, como cientista para as pessoas? Agora está na época da pandemia, deixa uma mensagem aí para o pessoal. A gente está numa época que a ciência está meio sem valor, né, cara?
tá sem valor mesmo. Coisas básicas de ciência estão sendo questionadas e tratadas como se fosse uma mentira, né, cara? Em épocas de terra plana e pandemia, a gente vê cada coisa. Mas a ciência é a única coisa que vai levar a gente para algum lugar melhor, cara. Se a gente tem muito mais facilidade aí na nossa vida, desde energia elétrica até internet celular, tudo, essa tecnologia toda é ciência. Exatamente. Exatamente. E hoje tá todo mundo querendo vacina, né, cara? Hoje? Vacina, cadê a vacina? Cadê a vacina do corona? Vacina não é assim que se faz, né, cara? De hoje para amanhã. Se surgir uma vacina rápida seria ótimo, né? Mas provavelmente não vai acontecer assim, né? A gente sabe que tudo que requer tempo, né? Tudo requer Ainda mais tempo. na área da biologia, né, cara? É uma área que é mais difícil. Para o cara mandar um produto no mercado, tem que ter uma quantidade de teste muito grande, uma comprovação muito grande, porque você está tratando com um organismo vivo, né? Com certeza, com certeza. Então não é de hoje para amanhã, Tem pessoal trabalhando, com certeza. O pessoal tá tendo avanço, com certeza. Mas não é instantâneo. Certo. Vamos fazer o sorteio do livro aí pra galera? Vou virar a câmera aqui. Vou virar a câmera aqui pra gente poder pôr na tela do computador aqui. Vai rodar no PC aí? Vai rodar no PC, no sitezinho aqui. Ó, coloquei a foto e tal. Carregar todos os comentários. Sortear, né? Mandar sortear. Aí o nome que deu, ó, é esse Instagram aqui, ó, o César.taz. Esse César.taz aqui, ele foi meu aluno na engenharia civil. E agora acho que ele é aluno na engenharia mecânica na UFGD. Ele deixou lá o comentário e ele também, César, ele mandou aqui para mim, ó, um print. Ó, o César Tales, vê se é esse aqui. Ele mandou para mim o print também, ó, falando que ele compartilhou deixa eu achar aqui o César. Ele compartilhou na coisa dele no direct. Então, só alegria. Só alegria. Avançar aqui. Ah, aqui, abriu. Ele me mandou. Um salve pra galera que tá assistindo aí, o pessoal do laboratório lá, Thalita, de frente na pesquisa lá na UFMS. Então, fica... Ah, valeu aí. Fica... O pessoal que tá assistindo aí, valeu. Fica aí registrado que o César ganhou o livro, tá? Aí ele entra em contato comigo aqui, eu entrego para ele. Acho que ele mora em Dourados ainda. Se ele não morar, ele vai passar o endereço aí, eu envio por correio. Que é o livro... Eu vou pegar o livro ali para vocês já. O livro famoso livro do sorteio. Então, vou pedir aqui o livro para me mostrar para vocês. Vou pegar aqui para mostrar o livro que ele ganhou no sorteio. Tá? Pera lá, deixa eu só pegar aqui rapidão. Fechou. Agradecer a presença da galera que está online aí. Todo mundo que apareceu, passou para assistir. O Wilson está tendo essa iniciativa aí. Toda semana está tendo live e tal. Já teve live do Wesley semana passada. O Marião. Olha, o livro que ele ganhou aí, tá aqui, ó. É o Clube dos 27. Olha só. Tá aqui, fechadinho. Famoso Clube dos 27. Daí, falar comigo que eu vou entregar para ele. Né?
Passou dos Isso aí, 27 já, então. Wilson? Eu tô chegando aos 27. Ó. É isso aí. Agradecer o pessoal que assistiu aí da UFMS, os colegas, os alunos, os professores, os amigos, os parentes. Teve uma galera. Todo mundo que tá que entrou apoiando aí. É isso aí. Semana que vem nós vamos fazer outra já. Estamos organizando aí. Essa semana eu já divulgo aí com o convidado e os temas que iremos falar. Tá? Daí, se eventualmente, a gente pode fazer outra sobre mecânica quântica, falar, por exemplo, sobre computação quântica, alguma coisa mais específica também. Essa hoje Tem era mais muita conversa. Essa de hoje era mais um desabafo sobre a banalização da palavra quântico aí, né? Fazer uma live quântica. É isso aí. Beleza, Flávio? Beleza, valeu, Jorge. Valeu, então. Obrigado a todo mundo. Obrigado. Valeu aí, até a próxima. A gente organiza outra aí. Beleza? Até a próxima, Tchau. valeu. Falou. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado aí. César, é só procurar aqui para pegar o seu livro. Falou.